Bom, eu queria falar aqui algumas coisas, porque recentemente fez 1 ano da tragédia de Brumadinho, né, como a mídia chama, e o Instituto Camila e Luiz Taliberti organizou uma performance em homenagem às vítimas de Brumadinho. Eu fotografei, foi super legal, foi bastante acolhedor. Agora eu vou falar de outra coisa aqui. Como uma pessoa que estuda a tragédia grega, eu usaria o termo crime ambiental, porque tragédia é algo que está relacionado ao destino, que são personagens que tentam lidar com essa situação e acabam agindo de acordo com uma profecia divina. Então, por que falar crime, né? Porque isso não foi um desastre natural. Isso foi crime. Foi premeditado, foi muito bem calculado. Isso não são vozes da minha cabeça dizendo, tem diversas matérias mostrando que dias antes do ocorrido rolaram trocas de e-mail sobre se eles deveriam evacuar ou não, sobre o que era mais rentável, indenizar os familiares mortos, destruir a região inteira ou evacuar aquela cidade. E qual que é a minha relação com tudo isso? Eu lembro que nessa manhã eu acordei, eu vi no Facebook e pensei, putz, que bosta, né? De novo, primeiro Mariana, agora Brumadinho, que bosta. Sei que o dia, depois de algumas horas que isso aconteceu, os meus pais entraram em contato comigo pra me assegurar que eles estavam bem, que eles tinham sobrevivido. Aí eu fiquei tipo assim, ué, como assim? Vocês não estavam em Brumadinho? Aí bateu a ficha, que a minha família inteira tava na hora, lá, em Brumadinho, na hora que aconteceu. Meu irmão tinha ganhado uma bolsa no grupo de dança de Belo Horizonte e os meus pais foram pra BH pra assistir e eles resolveram se hospedar em Brumadinho pra conhecer o time. E aí eles me ligaram como se eu tivesse ficado o dia inteiro desesperada pensando nisso, mas na verdade nem tinha caído a minha ficha, porque nem passou pela minha cabeça que uma coisa dessas que a gente vê nos jornais poderia acontecer comigo, com a minha família, que a gente se sente meio invencível, que com a gente vai ser diferente, e não vai, entendeu? No momento que a barragem estourou, eles estavam em Otim e Otim se safou. Mas o hotel que eles estavam hospedados não se safou. Eles largaram todos os pertences lá, porque nem tinha como voltar, ficou tudo destruído, coberto de lama, né? E aí então a Vale levou todo mundo para um hotel, como abrigo das pessoas que tinham sobrevivido à tragédia. E os meus pais entraram em contato com pessoas que perderam a família inteira, que perderam o marido, que perderam filhos, ex-marido, crianças, mulheres grávidas, casas, absolutamente tudo. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente tá muito acostumado com esse tipo de coisa. Eu tô muito acostumada com esse tipo de coisa. E a gente não deveria. Eu não deveria. Eu estou ficando acostumada com marquise caindo na cabeça de adolescente, com ponte desabando, com trilho do metrô caindo, com morro deslizando, com genocídio das populações indígenas, genocídio de pessoas negras, com falta de estrutura básica e de qualidade de vida. E a gente faz piada, porque é o nosso mecanismo de defesa, rir da nossa desgraça. E eu acho válido, porque o riso pode ser tem um potencial crítico grande, chama atenção, viraliza. Mas eu também fico pensando, a gente não pode achar que isso é normal. A gente tem que começar a cobrar dessas empresas que fazem o que elas querem com o meio ambiente, porque elas querem extrair um lucro máximo independente das consequências. Então, se tiver uma opção barata e uma opção ambientalmente ecológica, segura e correta, que é mais cara, eles vão escolher a opção mais barata. Mas a água tá batendo na bunda. O clima do nosso planeta tá um caos. Uma queima na Amazônia faz o céu de São Paulo ficar preto às 2 horas da tarde, sabe? Incêndio, deslizamento de morro, derretimento nos polos. E, gente, uma coisinha que acontece na Amazônia afeta o mundo inteiro. Uma coisinha que acontece nos polos também afeta o mundo inteiro. Sim, eu acho que existem coisas que nós temos que assumir a responsabilidade. Existem formas no nosso dia a dia de reduzir esses impactos, né? Se cada pessoa fizesse um pouco, isso já impactaria no lucro que as empresas têm. E elas pensariam 2 vezes quando elas vissem que o não ecologicamente correto não tá rendendo tanto dinheiro assim. Infelizmente, só quando pesa no bolso as pessoas começam a pensar nisso. Mas é claro que imagina, você que trabalha 16 horas por dia, que mora longe, que passa sei lá quantas horas no transporte público, que mora num lugar violento, que não tem saneamento básico, é mais difícil pensar nas marcas que você consome, no que você come, na quantidade de lixo que você gera, quando você mal tem tempo para comer, quando você mal tem dinheiro para comer. Então você também vai pensar no custo-benefício, na sua saúde mental, na sua dor nas costas de ficar cozinhando, em ter tempo para pesquisar receitas, para até mesmo se importar com esses danos ambientais causados pela indústria agropecuária, indústria mineradora, tudo isso é muito longe e você precisa do aqui e agora. E você que talvez seja mais como eu, que não tem uma condição miserável, que mora num bairro seguro, tranquilo, mas que você também trabalha, passa suas horas lá no busão, passa seus perrengues, né? Não é tão ruim assim, mas você também não vai necessariamente fazer disso uma prioridade, porque a gente tá muito esgotado, tá difícil conseguir emprego, tá difícil trabalhar e estudar, tá difícil morar com os pais, tá difícil sair da casa dos pais, você tem que lidar com doenças, estresse, perdas, pessoas tóxicas, tá difícil. E você aqui tem uma boa estabilidade financeira, você que tá, tipo, bem acima,
gama, já é quase elite, que trabalha assalariado, ganha uns 15, 20, 30 mil por mês, não anda de ônibus, metrô, que tem seu carro, você também provavelmente não vai pensar nisso como uma prioridade número 1. Você também tem um monte de merda pra lidar, ou você prefere não pensar nisso pra se estressar. E sabe de uma coisa? Eu entendo, de verdade. Mas sabe de outra coisa? Mesmo se a grande massa fizesse um pouquinho todos os dias, se as pessoas se reciclassem mais, gerassem menos lixo, comessem menos carne, consumissem menos marcas XYZ, ainda assim não seria o suficiente. Não seria nem perto do suficiente. Vocês lembram de quando teve uma falta de água tensa em São Paulo? Que daí você, conforto do seu condomínio em bairro nobre, ficou sem água. A grande mídia jogou toda a culpa nos hábitos das pessoas, na quantidade de tempo que você toma seu banho, na quantidade de água que você desperdiça. Eu concordo. A gente não tem uma mentalidade de pensar nessas coisas com cuidado, a gente desperdiça bastante. Mas isso não chega nem perto do problema, da origem do problema. O que desperdiça mais água são as empresas. Elas têm descontos, elas pagam menos ainda e gastam água pra caramba. E os canos furados que desperdiçam muita água, que ninguém conserta, que não vão atrás. Isso porque são empresas privadas, né, que dominam a água no Brasil. Que, ao meu ver, a água é uma necessidade básica que deveria ser acessível pra todo mundo, né, mas enfim. Então, mais do que a gente refletir os nossos hábitos, porque eu acho que isso faz uma diferençazinha, né, eu tento fazer isso, né, mas diversas vezes eu também não presto tanta atenção, eu gero lixo, desperdiço água, enfim. Mas nós, como população, a gente tem que cobrar mais dessas empresas, do nosso governo, sabe? A gente tem que se manifestar, tem que boicotar de verdade. Gente, como é que é a segunda vez que uma barragem estoura, sabe? E tem mais várias barragens em zona de risco. Como é que em plano 2020, engenheiro que vai lá, assina, fala que tá seguro e de repente desaba prédio, desaba ponte, incêndio. Isso sem falar em guerra, em tacar bomba nos lugares, matar pessoas. Quando metralharam aquela família negra que tava, tipo, no carro, assim, de boas, assim, só porque acharam, tipo, um comportamento suspeito, né? E não é que a gente aceita, mas enquanto a água não bate na nossa bunda, a gente vai esquecendo, você vai ficando, não é comigo, vai deixando passar. Uma reflexão que talvez soe meio na ilha. Mas assim, pra você que tá no topo mesmo, você que é dono, que você que não pisa na rua, você que é bilionário, que tá em outro nível. Você já parou pra pensar que as escolhas que colocam as pessoas em risco porque é mais barato, elas são um ato criminoso. Você simplesmente não pode fazer esse cálculo. Você tem engenheiros incríveis, ambientalistas, pessoas inteligentes pra caramba, que te avisam várias vezes o que vai acontecer. Você simplesmente ignora, você tem que assumir responsabilidade. Não é só que tem que indenizar. Essa empresa toda tem que deixar de existir, os responsáveis têm que ser presos, tem que responder judicialmente pra isso não acontecer de novo. Porque se eles saem impunes, todo mundo vai achar que tá tudo bem acontecer de novo. Em Mariana só não morreu tanta gente porque uma mulher que tava de moto foi avisando todas as pessoas o que tava acontecendo. Ela bateu de porta em porta e não tinha sirene. Em Brumadinho tinha sirene, mas sabe o que aconteceu? Ela foi destruída pela lama porque eles nem pensaram em colocar num local que fosse fora da zona de onde a lama pudesse atingir. Então a sirene não tocou e foi uma das primeiras coisas que foi destruída. Ninguém foi avisado. Muitas pessoas morreram. A cidade foi destruída. Os animais morreram, as plantas morreram, o comércio local. Tudo assim, acabou assim. E ninguém tá preso. Isso não foi acidente. Você aí, empresário fodão, que tipo de marca que você quer deixar no mundo, sabe? A vida é muito curta, gente. Sabe, ano passado eu perdi algumas pessoas de formas muito bruscas e muito cruéis. E eu fico pensando que a gente se importa com tanta imbecilidade. Eu me importo com coisas extremamente frívolas, desnecessárias. E dinheiro é importante sim, gente, é muito importante. E é uma das maiores causas de problemas na nossa vida, né? Mas a vida tá aqui, sabe? As pessoas estão aqui. E assim, eu sou atriz, e eu não tenho essa prepotência de achar que eu vou mudar o mundo, de que eu tenho essa missão. Mas eu gostaria de conseguir sonhar com outro tipo de Brasil, com outro tipo de mundo, sabe? Eu atualmente não consigo sonhar com isso, mas eu gostaria. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre como é difícil a gente ver uma série futurista que não se passa numa sociedade distópica. Que a moral da história sempre seja que os humanos são muito mais perigosos do que qualquer inteligência artificial, que qualquer doença. Que o problema não são os zumbis, que são os seres humanos, porque a gente é mal, que a gente sempre vai ser mal. A gente aceita isso, a gente acha normal. Sempre vai ter alguém pra estragar tudo, então, né?
foda-se. E assim, claro que uma série que sempre tudo dá certo o tempo todo é um saco, mas eu fico tentando fazer esse exercício, assim, de pensar numa série futurista que não se passa numa sociedade distópica e que um futuro que não seja tão distópico, tão apocalíptico, pós-apocalíptico, mas eu não consigo imaginar. 272 pessoas morreram e 11 ainda estão desaparecidas, né? No ato criminoso envolvendo as barragens da Vale. E as pessoas que sobreviveram usam a frase "somos todos sementes". Eles estão tentando acreditar numa outra visão de mundo. Eles, os que sofreram mais, que estão indo atrás disso, eles estão cobrando, eles estão agindo. E eu espero que eles consigam contaminar essas sementes, essa esperança em cada um de nós. Eu quero poder imaginar um outro tipo de mundo. No momento eu não consigo, mas a gente precisa. Eu preciso. Então eu queria reiterar esse trabalho lindo do Instituto Camila e Luiz Taliberti, por eles mostrarem essa força, sabe? Obrigada de verdade. Porque existe uma força muito poderosa que surge na vulnerabilidade, eu acho isso incrível. E eu acho que a gente também tem que pôr a mão na consciência de pensar que esse tipo de coisa, ninguém tá imune. Ninguém, esse tipo de coisa pode acontecer a qualquer momento, sabe? Eu poderia ter ficado órfão, né? Minha família é super pequena, a gente é tipo 4 pessoas, assim, basicamente. E eu poderia ter ficado simplesmente órfã, eu poderia ter perdido todo mundo, sabe? E eu tava viajando, assim, nem me liguei no que tava acontecendo, porque é isso, né? Mais uma tragédia que a gente vê na TV e falou assim, né? Até parece que isso vai acontecer alguma coisa com os meus pais, mas quase aconteceu, né? Então, baixou, assim, uma reflexão, porque ano passado foi um ano de muitas pequenas tragédias, né, que também estão a ver com atos criminosos, com você querer economizar e fazer as coisas de qualquer jeito, né, porque eu também, aquela história da Marquise que caiu em cima do menino, era num prédio que eu frequentava bastante, era um amigo do meu irmão que morreu também, e é muito louco isso, você fala assim, gente, eu passo todo dia na frente desse prédio, poderia ter acontecido comigo, eu já fui nesse prédio várias vezes, sabe, então é isso, sim, a gente tem que cobrar mais. A gente tem que cobrar mais, gente. Não dá pra gente aceitar mais isso. Eu não consigo. Então, é isso. Falei pra caramba.